A fotografia estava danificada, frágil e quase esquecida, até que um detalhe apareceu sob ampliação. Março de 2023. No porão climatizado do Museu da Imagem e do Som de São Paulo, a restauradora Mariana Furtado trabalhava na digitalização de uma coleção particular doada pela família Drummond da Assunção. Tratava-se de um lote de 340 fotografias do final do século XIX, a maioria retratos de estúdio em albumina sobre cartão, típicos da Belle Époque paulistana. Mariana havia restaurado milhares de imagens ao longo de 15 anos de carreira. Conhecia cada tipo de dano: foxing, causado por fungos, manchas de umidade, rasgos, dobras, perda de contraste pelo envelhecimento do suporte. Mas nada a preparou para o que encontrou naquela manhã de terça-feira. A imagem em questão era um retrato formal. Menino de aproximadamente 7 anos, vestido com traje marinheiro de gola larga, moda infantil importada da Europa naquele período. Postura rígida, mão apoiada sobre uma mesinha de veludo. Ao fundo, o tradicional cenário pintado de jardim, recurso comum nos estúdios fotográficos da época para criar ilusão de profundidade e status. No verso do cartão, em caligrafia elegante, a tinta sépia. Luciano, 7 anos. Estúdio fotográfico Valim em Irmão. São Paulo, 18 de outubro de 1899. Mariana posicionou a fotografia no scanner de alta resolução, equipamento capaz de capturar 400 dpi, revelando detalhes invisíveis a olho nu. Ajustou a iluminação LED, calibrou o balanço de brancos, iniciou a digitalização. Enquanto a barra de progresso avançava lentamente na tela, ela aproveitou para catalogar outras peças da coleção. Foi só ao retornar ao computador, 20 minutos depois, que viu a imagem ampliada. E então congelou. Na sombra projetada pela criança, aquela mancha escura e difusa na base do cenário pintado, havia algo completamente fora de lugar. Algo que não deveria estar ali. Algo que contrariava as leis básicas da física óptica. A sombra do menino mostrava 2 silhuetas. Mariana ampliou a área, aumentou o contraste, aplicou filtros de nitidez. O detalhe permanecia inalterado. Ao lado da sombra menor, correspondente ao corpo infantil, havia outra projeção, mais alta, mais larga, nitidamente adulta. E, mais perturbador ainda, essa segunda sombra não correspondia a nenhuma figura visível na fotografia. Ela verificou os metadados do arquivo RAW. Nenhum sinal de manipulação digital. Examinou o cartão original sob lupa e luz rasante. A sombra dupla estava presente na própria emulsão fotográfica de albumina, impressa há mais de 120 anos. Mariana fotografou o detalhe com o celular e enviou para Dr. Augusto Mendes, historiador especializado em fotografia oitocentista e professor da USP. A resposta chegou em menos de 1 hora. Isso é tecnicamente impossível. Uma chapa de colóide úmido, processo usado em 1899, registra apenas o que estava diante da objetiva no momento da exposição. Não há como inventar uma sombra. Se ela está lá, algo ou alguém estava presente no estúdio. Algo que não aparece na imagem frontal. Preciso ver esse original. Não mexa em mais nada. Naquela tarde, Mariana preencheu o relatório técnico preliminar com as mãos trêmulas. Pela primeira vez em sua carreira, não sabia como classificar o achado. Erro de revelação? Sobreposição acidental? Ou algo muito mais perturbador, a evidência material de uma presença oculta, deliberadamente apagada da fotografia, mas traída pela própria luz? A investigação que se seguiria levaria 6 meses, envolveria 3 arquivos estaduais, registros paroquiais, processos judiciais esquecidos e o depoimento de uma mulher de 91 anos, a última pessoa viva que ouvira falar do menino Luciano. E o que descobririam mudaria para sempre a forma como aquela família compreendia sua própria história. Para entender o que aquela sombra dupla realmente significava,
Era preciso mergulhar no Brasil de 1899, um país que acabara de abolir a escravidão 11 anos antes, mas que ainda carregava, em cada fotografia, em cada sobrenome, em cada estrutura familiar, as marcas profundas daquele sistema. São Paulo, final do século XIX, vivia uma transformação vertiginosa. A cidade que fora, até 1870, um vilarejo provinciano de taipa e igrejas coloniais, agora explodia em população, riqueza e contradições. A economia cafeeira enriquecia fazendeiros. Ferrovias cortavam o interior. Imigrantes europeus chegavam aos milhares. Italianos, portugueses, espanhóis, alemães, alterando a composição étnica e social da cidade. E a fotografia, nesse contexto, não era apenas técnica, era símbolo de civilização, modernidade, branqueamento. Os estúdios fotográficos da época, como o Estúdio Fotográfico Valim ou Irmão, situado à Rua Direita, 42, no coração comercial de São Paulo, funcionavam como verdadeiros templos da distinção burguesa. Ali, famílias abastadas imortalizavam seus filhos, suas esposas, seus patriarcas. Mas não qualquer um tinha acesso. Uma sessão fotográfica custava entre 10 e 20 mil réis, valor equivalente ao salário mensal de um trabalhador braçal. O processo técnico era complexo e demorado. Utilizava-se o colódio úmido, técnica inventada em 1851 pelo inglês Frederick Scott Archer. O fotógrafo preparava uma chapa de vidro, cobria-a com uma solução viscosa de nitrocelulose dissolvida em éter e álcool, sensibilizava-a com nitrato de prata e devia expô-la ainda úmida, daí o nome. O tempo de exposição variava entre 5 e 30 segundos, dependendo da luz disponível. Isso significava imobilidade absoluta. Qualquer movimento resultaria em borrão. Por isso, os estúdios usavam suportes ocultos, hastes metálicas, apoios de cabeça, estruturas de madeira disfarçadas por cortinas, para garantir que adultos e, sobretudo, crianças permanecessem estáticos durante a tomada. Crianças, esse era um ponto crucial. Na sociedade brasileira de 1899, a infância das classes altas era rigorosamente coreografada. Meninos e meninas eram vestidos, penteados, fotografados como pequenos adultos. O traje marinheiro usado por Luciano, por exemplo, era importado da França ou Inglaterra, símbolo de refinamento europeu. As poses eram ensaiadas, os sorrisos raros. Sorrir em fotografia, naquela época, era considerado vulgar. Mas a fotografia também escondia o trabalho doméstico realizado por mulheres negras e mestiças, ex-escravizadas ou filhas de escravizados, que cuidavam dessas crianças brancas desde o nascimento. Escondia as amas de leite que amamentavam os bebês da elite, enquanto seus próprios filhos eram separados delas. Escondia as mucamas que vestiam, banhavam, alimentavam, educavam essas crianças, mas que jamais apareciam ao lado delas nos retratos oficiais. A historiadora Marília Bueno de Araújo Azevedo, autora de Invisibilidade Programada, Mulheres Negras na Fotografia Paulistana, 1860-1920, explica: a fotografia oitocentista brasileira é um documento de apagamento sistemático. As famílias brancas queriam imortalizar sua linhagem, sua pureza, sua ascensão social. A presença de pessoas negras, especialmente mulheres, ao lado de seus filhos contradizia essa narrativa. Por isso, quando inevitavelmente apareciam, eram cortadas, raspadas da chapa ou posicionadas em segundo plano, fora de foco, quase como mobília. Esse fenômeno não era exclusivo do Brasil. Nos Estados Unidos, pós-abolição, em Cuba, na África do Sul colonial, a fotografia serviu como instrumento de construção de memória racial seletiva. Mas o que tornava o retrato de Luciano tão perturbador era justamente a falha nesse apagamento. Alguém havia sido removido da imagem final.
provavelmente através de retoque químico ou reposicionamento durante a revelação. Mas a sombra, aquele rastro involuntário de luz e física óptica, permanecera como prova material de uma presença negada. E essa presença, como a investigação revelaria, não era acidental. Era testemunho silencioso de uma relação proibida de ser registrada, mas impossível de ser completamente destruída. Dr. Augusto Mendes chegou ao Museu da Imagem e do Som numa manhã chuvosa de abril. Trazia consigo uma maleta de couro gasto, repleta de lupas, réguas de calibração, tabelas de referência fotográfica e um pequeno espectrômetro portátil, equipamento que permitia analisar a composição química de emulsões antigas. Mariana já havia separado a fotografia de Luciano, isolada em envelope de poliéster livre de ácido, junto com toda a documentação técnica preliminar. Augusto posicionou o cartão sob luz controlada de LED, ajustou a lupa de aumento 10x e examinou cada milímetro da superfície. Após 15 minutos em silêncio absoluto, murmurou: "Não há sinais de montagem, não há emendas, não há sobreposição de chapas. Isso foi feito em tomada única." "Então a sombra é real?" Mariana perguntou. "A sombra estava lá, sim, mas o corpo que a projetou não está na imagem. Isso só pode significar uma coisa: manipulação química durante a revelação ou o processo de positivação. Alguém interveio para apagar uma figura, mas não conseguiu apagar sua sombra, porque a sombra estava projetada sobre o cenário pintado, e o cenário foi preservado. Ele fotografou o detalhe com câmera profissional, anotou tudo em caderno de campo e propôs: precisamos descobrir quem era Luciano e quem mais estava com ele naquele estúdio. A pesquisa começou pelo próprio cartão fotográfico. No verso, além do nome e da data, havia uma pequena anotação a lápis, quase apagada: propriedade da família Drummond Assunção. Era o ponto de partida. Augusto solicitou acesso ao inventário completo da doação. Entre contratos, cartas e documentos pessoais, encontrou uma árvore genealógica manuscrita, provavelmente elaborada na década de 1950. Ali constava: Luciano Augusto Drummond Nascimento, 14 de março de 1892, São Paulo falecimento, 22 de janeiro de 1900, São Paulo filho de Céu, Antônio Frederico Drummond, ID, Amélia, Assunção. Drummond, Luciano morrera 3 meses após a fotografia ser tirada. Tinha apenas 7 anos, causa da morte. A árvore genealógica não especificava. Augusto e Mariana dirigiram-se ao Arquivo Público do Estado de São Paulo, onde estão preservados os registros civis e paroquiais do período. Após 2 tardes de busca nos livros de óbito da Paróquia da Sé, encontraram a entrada: aos 22 dias do mês de janeiro de 1900, nesta Paróquia da Sé, foi sepultado no Cemitério da Consolação o menor Luciano Augusto Drummond, de 7 anos de idade, filho legítimo do Céu, Antônio Frederico Drummond e de D. Amélia Assunção Drummond. Causa mortes: febre tifoide. Assistido pelo Dr. Luiz Pereira Barreto. Presente na encomendação: Padre Justino Maria de Souza. Febre tifoide. Doença comum na São Paulo do final do século XIX, causada por saneamento precário, água contaminada, ausência de rede de esgoto. Matava rapidamente, sobretudo crianças. Mas isso não explicava a sombra. Augusto ampliou a pesquisa. No arquivo da Cúria Metropolitana, encontrou os registros de batismo. Luciano fora batizado em maio de 1892 na igreja de Santa Ifigênia. Padrinhos: comendador José da Silva Prado e sua esposa. E então, por acaso, encontraram algo inesperado. No mesmo livro de batismo, 3 páginas à frente, outro registro: batizada nesta igreja em 10 de junho de 1892, Idalina, nascida em 28 de março de 1892, filha natural de Benedita Maria da Conceição, parda, liberta, sem profissão declarada. Padrinhos: o Céu,
Antônio Frederico Drummond e D. Amélia Assunção Drummond. Mariana leu em voz alta. Devagar. Augusto ergueu os olhos do caderno. Filha natural, parda, liberta, e os padrinhos são os pais de Luciano. Significava uma coisa. Benedita trabalhava para a família Drummond. E Idalina, sua filha, nascera apenas 15 dias depois de Luciano. 15 dias. Na São Paulo de 1892, isso significava que ambas as crianças provavelmente foram amamentadas pela mesma mulher, Benedita, como ama de leite. Prática comum entre famílias abastadas, mulheres negras, recém-paridas, eram contratadas ou coagidas a amamentar os filhos da elite, enquanto seus próprios bebês eram alimentados com leite de vaca ou papas de farinha. Mas isso também significava outra coisa. Benedita e Luciano conviveram intimamente durante os primeiros anos de vida do menino. Ela o alimentou, embalou, cuidou e, muito provavelmente, estava com ele no estúdio fotográfico naquele 18 de outubro de 1899. Augusto e Mariana retornaram ao arquivo público. Dessa vez, buscaram inventários post-mortem, testamentos, processos civis, e encontraram o inventário do céu, Antônio Frederico Drummond, aberto em 1903, 3 anos após a morte de Luciano. Entre bens imóveis, ações de companhias de estrada de ferro, móveis e pratarias, constava uma pequena anotação. Deixo a Benedita Maria da Conceição, que serviu fielmente minha casa por 12 anos, a quantia de 500 mil réis, a ser paga em 2 parcelas, como reconhecimento pelos cuidados dedicados ao saudoso Luciano, meu único filho. 500 mil réis. Valor considerável para a época, suficiente para comprar uma pequena casa na periferia de São Paulo. Mas não era herança, era reconhecimento pelos cuidados. E então, finalmente, no cartório do 2º Ofício de Registro Civil, Augusto encontrou o registro de óbito de Benedita. Falecida em 5 de fevereiro de 1920, aos 53 anos, de causas naturais, sepultada no cemitério do Araçá. Deixa a filha, Idalina Maria Drummond, o sobrenome, Idalina Drummond. Ela adotara o sobrenome da família que a mãe servira. E mais importante, Idalina ainda poderia estar viva. A busca por Idalina Maria Drummond levou 2 semanas. Augusto publicou uma nota no blog de história local, Memória Paulistana, pedindo informações sobre descendentes da família. Recebeu 3 mensagens. A terceira era de uma mulher chamada Célia Aparecida Santos, moradora do bairro da Lapa. Minha avó se chamava Idalina. Ela faleceu em 1998, mas minha mãe, que tem 91 anos, ainda está viva e lúcida. Ela conta muitas histórias da avó Idalina. Se quiser conversar, ela recebe visitas. Numa tarde ensolarada de junho, Augusto e Mariana tocaram a campainha de uma casa simples, de portão verde, na rua Catão. Quem abriu foi Célia, mulher de uns 65 anos, sorriso tímido, mãos calejadas. Minha mãe está esperando vocês. Dentro, sentada numa poltrona de veludo surrado, estava D. Rosa Santos, 91 anos, cabelos brancos presos em coque, olhos atentos. Mariana explicou a pesquisa. Mostrou no notebook a fotografia digitalizada de Luciano. Ampliou a sombra dupla. D. Rosa ajustou os óculos. Olhou em silêncio. E então, com voz firme. Essa sombra é da minha avó. Silêncio. Minha avó Idalina contava que a mãe dela, a Benedita, trabalhou a vida toda para a família Drummond. Ela era mucama, ama de leite, cozinheira, tudo. E cuidou do menino Luciano desde que ele nasceu. Amamentou ele junto comigo. Quer dizer, com a minha avó, que nasceu quase junto. D. Rosa levantou devagar. Foi até um armário antigo de madeira. De dentro de uma gaveta, tirou uma caixa de sapatos. Minha avó guardava tudo. Cartas, recibos, até fotografia. Ela abriu a caixa.
Dentro, envelopes amarelados, papéis dobrados, fitas desbotadas e satia no fundo, 2 fotografias. A primeira era um retrato de Benedita, tirado provavelmente na década de 1910. Mulher negra de meia-idade, postura digna, vestido escuro, olhar sério, sem sorrisos, sem cenário. Fotografia de estúdio popular para gente comum. A segunda fotografia fez o coração de Mariana acelerar. Era Luciano, o mesmo menino da imagem de 1899. Mas nesta, ele estava ao lado de uma mulher negra, claramente Benedita, sentada numa cadeira simples. A mão dela repousava sobre o ombro do menino. Ele, sério, ela também, mas juntos, visíveis. No verso, a mesma caligrafia elegante. Luciano e Benedita, 1897. Essa aqui, D. Rosa disse, segurando a fotografia com cuidado. Foi tirada antes, quando ele ainda era pequeno. Minha avó dizia que a patroa, a dona Amélia, não gostava, achava inadequado, mas o menino chorava se a Benedita não ficava perto. Então o marido, o coronel, mandou tirar essa aqui, escondido, e deu para Benedita de presente. Augusto anotava tudo, rápido. E a outra, a de 1899, D. Rosa suspirou. Aquela foi diferente. O menino já estava doente, febre que não passava. E a dona Amélia quis fazer um retrato formal, sabe, daqueles de estúdio chique. Levou ele, mas o menino não queria ficar parado. Chorava, tremia, aí mandaram buscar a Benedita. Ela foi, ficou do lado dele o tempo todo, segurando a mão dele, acalmando, e o fotógrafo tirou a foto. Mas ela não aparece na imagem final, Mariana murmurou. Porque a patroa mandou tirar. Disse que não podia ter uma negra na foto do filho. Pagou para o fotógrafo apagar, mas esqueceram da sombra. Silêncio. D. Rosa continuou devagar. 3 meses depois, o menino morreu. Minha bisavó Benedita ficou de luto, não por obrigação, por amor mesmo. Ela amava aquele menino como se fosse dela, e ele amava ela. Mas ninguém podia falar disso, nem na época, nem depois. De dentro da caixa de sapatos, D. Rosa tirou um último papel, uma carta manuscrita, tinta desbotada, dobrada em 4. Isso aqui minha avó Idalina guardou a vida toda. É da dona Amélia. Foi escrito depois que a Benedita morreu, em 1920. Augusto desdobrou a carta com cuidado. A caligrafia era trêmula, de pessoa idosa, datada de 10 de março de 1920. Dizia: Idalina, soube do falecimento de tua mãe, Benedita. Peço a Deus que a receba com misericórdia. Ela foi, durante muitos anos, parte desta casa. Cuidou de meu único filho com dedicação que jamais esquecerei. Luciano a amava profundamente. Por vezes penso que ele a amava mais do que a mim, sua própria mãe. E isso me causava dor, mas era verdade. Ela o embalava, cantava para ele, acalmava suas febres. Eu não sabia fazer isso. Não fui ensinada. Quando ele faleceu, tua mãe chorou dias seguidos. Eu a vi, escondida, rezando diante da fotografia dele, aquela que mandei alterar, porque não seria adequado. Hoje me arrependo. Deveria tê-la deixado ao lado dele. Era o lugar dela. Que Deus te proteja, Idalina. E que a memória de tua mãe seja abençoada. Amélia, Mariana tinha lágrimas nos olhos. Augusto anotava, metódico, mas a voz estava embargada quando perguntou: posso fotografar essa carta? Pode. D. Rosa respondeu. Mas me devolve. É tudo o que sobrou. 6 meses após a descoberta inicial, o Museu da Imagem e do Som de São Paulo inaugurou uma pequena exposição temporária intitulada Sombras Visíveis, Maternidades Negras na Fotografia Paulistana. No centro da sala, ampliada em 2 metros de altura, estava a fotografia de Luciano. Ao lado, a imagem de 1897, onde Benedita aparecia completa, visível, ao lado do menino.
E, numa vitrine iluminada, a carta de Amélia Drummond, em letra trêmula e arrependida. A exposição recebeu mais de 3.000 visitantes em 2 meses. Estudantes de história, fotógrafos, pesquisadores, descendentes de famílias negras paulistanas. Muitos choraram diante das imagens, porque aquela sombra dupla não era apenas um detalhe técnico, era a prova material de uma verdade que a história oficial tentou apagar, mas que a luz, elemento fundamental da fotografia, preservou contra a vontade dos poderosos. Benedita Maria da Conceição foi mãe de leite de Luciano Augusto Drummond. Cuidou dele desde o nascimento até a morte prematura, aos 7 anos. Foi presença constante, afeto real, vínculo insubstituível. Mas sua imagem foi considerada inadequada para figurar ao lado do menino branco, filho de coronel do café. Então foi apagada, raspada quimicamente da chapa fotográfica, dissolvida em ácidos e retoque manual, removida da memória oficial. Mas a sombra permaneceu, porque sombras, ao contrário de corpos, não podem ser raspadas da superfície da fotografia sem destruir toda a imagem. Elas são produto direto da luz incidente, projetadas sobre o cenário de fundo, integradas à própria estrutura da cena. E assim, involuntariamente, a tentativa de apagamento se tornou testemunho. Augusto Mendes, em artigo publicado na Revista Brasileira de História da Fotografia, escreveu: "A fotografia de Luciano Drummond é um documento raro, não porque seja tecnicamente extraordinária. Pelo contrário, é um retrato comum, produzido em série por estúdios comerciais. Mas porque, ao tentar apagar Benedita, seus contratantes criaram uma prova irrefutável de sua presença. A sombra que sobreviveu é mais eloquente do que qualquer retrato formal. Ela nos diz: eu estava aqui, eu cuidei dele, eu fui amada por ele, e nenhum retoque químico pode mudar isso." De Rosa Santos, aos 91 anos, visitou a exposição acompanhada de Célia, sua filha, e de 3 netos. Diante da fotografia ampliada, ela disse: "Minha bisavó não sabia ler, não tinha sobrenome de família rica, não deixou testamento, nem casa, nem herança, mas deixou isso, deixou sombra, e sombra é prova, é corpo, é presença. A história de Benedita e Luciano não é única. Por todo o Brasil, em arquivos municipais, acervos particulares, caixas de sapatos esquecidas, existem milhares de fotografias semelhantes. Imagens onde amas de leite, mucamas, cozinheiras, lavadeiras foram sistematicamente apagadas, cortadas, retocadas, posicionadas fora de quadro. Mas onde, às vezes, pequenos vestígios sobreviveram. Uma sombra, um reflexo, uma mão desfocada segurando uma criança. Esses vestígios são hoje o objeto de um campo emergente de pesquisa histórica chamado Arqueologia da Ausência Fotográfica. A busca por presenças negadas, apagadas, mas que deixaram rastros materiais na própria imagem. Mariana Furtado, que descobriu a fotografia de Luciano, continua trabalhando no Museu da Imagem e do Som. Desde 2023, digitalizou mais de 12.000 fotografias do acervo e encontrou outras sombras, outros reflexos, outras presenças. Ela mantém um banco de dados, agora com 47 imagens catalogadas, onde há inconsistências de sombra e presença. Cada uma delas conta uma história. Cada uma delas preserva um nome, um rosto, um vínculo que alguém tentou destruir. E cada uma delas prova que a luz, essa mesma luz que possibilitou a invenção da fotografia, é também a maior inimiga do esquecimento. Epílogo documental. Em outubro de 2024, a Prefeitura de São Paulo aprovou a criação do Memorial Benedita Maria da Conceição, pequeno espaço de memória instalado no cemitério do Araçá, onde ela foi sepultada. No memorial, uma placa de bronze reproduz a fotografia de 1897. Benedita e Luciano, juntos, visíveis, acompanhada da inscrição:
Benedita Maria da Conceição, 1867-1920. Ama de leite, cuidadora, mãe de afeto. Sua sombra permaneceu quando tentaram apagar sua presença. Que sua memória jamais seja esquecida. Decore Rosa Santos faleceu em janeiro de 2025, aos 92 anos. Deixou a caixa de sapatos, com as fotografias, a carta e os recibos, para o acervo permanente do Museu Afro-Brasil, onde hoje estão expostos na ala Maternidades Negras, Presenças Roubadas, Memórias Resgatadas. A fotografia original de Luciano, com a sombra dupla, foi incluída no catálogo digital da Biblioteca Nacional, acessível gratuitamente a pesquisadores de todo o mundo. E a filha de Idalina, bisneta de Benedita, uma mulher chamada Helena, de 70 anos, que não havia sido mencionada antes, deu uma entrevista para o programa Memória Viva, da TV Cultura, em março de 2025. Ela disse: "Minha avó Idalina sempre falou da Benedita com orgulho. Dizia, sua bisavó cuidava de gente rica, mas não era escrava, era mulher livre, e quando ela morreu, até a patroa chorou. Eu cresci sabendo disso. E agora, vendo essa sombra ampliada naquele museu, eu entendo. Minha bisavó não precisava aparecer na frente da foto. A sombra já era suficiente, porque sombra não mente, sombra não finge. Sombra é a única coisa que não dá para apagar sem destruir tudo."